O objetivo deste vídeo é te mostrar, por meio de um exemplo simples de um curso online de gestão de projetos, como usar esta planilha que nós customizamos de forma que ela se apresente como uma ferramenta de cronograma que faz cálculos automáticos para a gente, e por meio dessa ferramenta a gente consegue planejar e acompanhar os projetos simples, projetos rápidos, né, de uma maneira muito mais automática. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente sugere é que você leia essas instruções, que são muito simples, antes de começar seu projeto, para você não esquecer desses detalhes, mas esse vídeo é justamente para te dar alguns atalhos. E antes de começar a digitar todas as atividades que esse seu projeto vai ter que executar, a gente sugere que aqui na aba de feriados você digite todos os recessos ou feriados que vão acontecer, né, dentro do período do seu projeto. Isso é importante para os cálculos das datas de início e fim do seu projeto, eles ocorrerem de forma correta. Então, para fazer isso, nada mais simples, é só não esquecer que essas datas elas estão dentro de uma tabela aqui. Então, é só você vir para a linha imediatamente seguinte à última data e digitar uma próxima data de recesso ou feriado. Eu vou digitar aqui, por exemplo, a data do dia 25/12/2018. Se você quisesse digitar 24 e 25, também não teria problema. Outra coisa que é importante você também informar, né, para essa planilha, são os responsáveis que vão executar as atividades. Aqui nós já temos 3 responsáveis cadastrados. O professor, o operador audiovisual e o coordenador de materiais. Eu vou colocar aqui o operador de sistemas, também não esquecendo que isso aqui é uma planilha, você tem que vir na linha imediatamente abaixo e digitar. E aqui no projeto, você tem que digitar, né, o nome do seu projeto, a data de início do seu projeto, e por favor, não apague essas 2 primeiras linhas. Se você tiver, né, que digitar novos nomes aqui para essas atividades do seu projeto, você digite por cima e mude essas informações aqui, né, de dias necessários para completar a atividade, as predecessoras, porque isso aqui nós temos um monte de fórmulas que fazem os cálculos automáticos. Então aqui nós temos já 2 atividades, que é elaborar o plano do curso, né, que aqui ó, vou até mudar o responsável, que é o professor, o responsável por fazer o plano do curso, uma atividade de 1 dia, que ele calcula automaticamente a data aqui, né? A elaboração dos slides é uma atividade que tem como predecessor aqui, ó, a atividade número 1, que é o plano do curso, que os slides só podem ser feitos depois do plano do curso. É uma atividade de 5 dias que nós digitamos aqui, e o professor também é o responsável. E por que essa duração calculada aqui foi 7 dias? Porque tem fim de semana aqui, né, que está inserido nesse período de 5 dias, por isso que é automaticamente calculado. E aí a gente pode ir inserindo diversas outras atividades. Uma delas, por exemplo, é a verificação dos slides, que é uma atividade que nós podemos colocar aqui, por exemplo, de 2 dias, né? Vamos supor, uma atividade cujo responsável é o coordenador de materiais. É uma atividade que tem como predecessor a atividade número 2, a atividade anterior, que é de elaboração dos slides. Veja bem que a data de início dela automaticamente já foi calculada e a duração total em dias foi uma duração maior do que os dias necessários para executar a atividade. Por quê? Porque tem um feriado aqui no meio, né? Então ela começa dia 14 e termina no dia 16. Então isso é um recurso interessante do cronograma aqui, né? Então aqui, ó, só para deixar a nossa produtividade maior, eu coloquei aqui as outras atividades que nós podemos inserir nesse projeto e eu vou colocar aqui as predecessoras. Então a gravação dos vídeos tem a 3 como predecessora, a edição dos vídeos tem a 4 como predecessora e assim por diante. Aqui, ó, vou colocar as predecessoras, a elaboração das questões, a verificação das questões, a elaboração do material complementar. Eu poderia colocar a 8 como predecessora, eu vou colocar a 3 como predecessora, uma que está lá em cima, né? E essa aqui eu vou colocar a 9 como predecessora e essa aqui eu vou colocar a 8 como predecessora. E aí a gente não pode esquecer que nós temos aqui as durações, né, das atividades aqui,
a verificação das edições, a elaboração das questões, a verificação das questões, elaboração de material complementar e a inserção na plataforma. E aqui nós temos que colocar os responsáveis. É claro que a gente pode fazer isso uma a uma, que é o jeito mais correto de fazer, a gravação dos vídeos e a edição dos vídeos, o responsável é o operador audiovisual aqui, né? A verificação das edições aqui é o coordenador de materiais, a elaboração das questões é o professor, o responsável, a verificação das questões é o coordenador de materiais, material complementar professor, a verificação. Eu coloquei o número de questões aqui e a inserção na plataforma aqui é o operador de sistemas. Então perceba que ele faz esses cálculos aqui para a gente, né? Todas as atividades estão em aberto, em dia. E quando nós vamos ao Gantt, ele já cria um gráfico aqui onde nós temos todas as atividades, aqui nós temos as datas, e ele coloca de forma gráfica as atividades, aqui ele mostra visualmente a ordem que elas acontecem aqui dentro do período do mês, né? E a duração em que elas acontecem. E aqui só para finalizar, simulando a execução de uma atividade. Então aqui é o projeto planejado, né? Então, vamos supor que essa primeira atividade ela tenha acontecido efetivamente no dia 6/11 de 2017. É só a gente informar aqui que ela realmente aconteceu nessa data, né? E vamos supor que essa atividade aqui ela finalizou não no dia 13, mas no dia 14/11 de 2017. Então aqui ele fala que ela foi concluída, não foi concluída em dia e ela teve um dia de atraso e a duração real dela, ao invés de ser 7 dias, foi 8 dias. E aqui nessa aba de status, a gente consegue ver de forma bastante simplificada que o projeto, que neste caso dessas duas atividades tendo sido concluídas nessas condições, o projeto então foi 15% concluído e está com 2% de atraso. Então, como você pode ver, é uma ferramenta que de forma bastante simples a gente consegue ter um domínio, ter um planejamento com cálculos automáticos que nos ajuda a dar uma certa produtividade e nos ajuda a ter uma visibilidade de planejamento de atividades, né, e de acompanhamento do que está sendo feito ou não. É melhor do que o uso de uma planilha onde a gente apenas lista as atividades e vai pintando barrinhas. Realmente uma ferramenta com bastante utilidade e onde você pode baixar essa ferramenta aqui em materiais.vidia.com.br/cronograma e a gente espera que seja bastante útil para você. Até a próxima!